Você ficaria com alguém de sexo oposto? Atualmente não. O porquê não? Eu gosto de mulher, por isso. Qual que é teu gênero? Homem cis, isso. Existem 3 palavrinhas que a gente usa no universo para compor o ser humano, seja LGBT ou não. Então, uma é gênero, outra é sexualidade e outra é sexo. Sexo é o nosso corpo. Quando você vai no médico, o médico pergunta qual é o sexo do bebê. Ele está olhando estritamente para o corpo dessa pessoa. Então, você vai falar corpo feminino, então sexo feminino, sexo masculino e sexo intersexo. Tem gênero, como a gente é lido pelo mundo. Então, eu sou mulher cis, eu sou homem cis, eu sou mulher trans, homem trans. Mas tá muito difícil, são muitas palavrinhas. Você que lute, porque isso é do ser humano, não sou eu que tô inventando. E a terceira coisa é sexualidade, é como a gente se relaciona com as pessoas. Eu sou gay, eu sou lésbico, eu sou bi, eu sou pan. A pergunta é se ele ficaria com uma pessoa do sexo oposto dele. Na maioria das pessoas vai responder que sim, porque ela colocaria mulher como um sexo feminino, sabe? Só que quando a gente fala de sexo e feminino, a gente também tá colocando pessoas e corpos trans. Então a gente pode ter pessoas não binárias, homens trans que têm corpos femininos. Então a resposta dele, não, porque eu gosto de mulher, até faz algum sentido. Só que ele falou que ele é homem cis. Então a gente já lê que ele tem um corpo masculino. Então não faz muito sentido ele não falar que não fica com pessoa do sexo oposto dele, porque ele está excluindo também dentro desse grupo de pessoas de sexo oposto as pessoas cis, as mulheres cis. E pessoas cisgêneras são pessoas que estão confortáveis no título de gênero, entre aspas, que lhe foi atribuído no nascimento. Por exemplo, eu sou uma mulher cisgênera e estou confortável nesse meu título de mulher cisgênera. Agora, se eu não tivesse confortável nisso, eu podia ser uma pessoa não binária, trans e por aí vai. Você ficaria com alguém de sexo oposto? Não. O porquê? Não tem, assim, um porquê, porque a gente já vem de uma tradição antiga, já formada, né? Então já tem aquela formação casual, né? Qual que é teu gênero? Masculino. Eu acho que esse cara tá pensando que ele é hétero, né? E aí ele tem a formação tradicional de se relacionar com mulher. E aí o cara falou, de novo, voltando naquela questão, né, de sexo oposto. Então, teoricamente, dentro desse grupo, teria mulheres cisgêneras. Por que ele não ficaria com mulher cisgênera se ele tem essa formação tradicional? Eu acho que ele queria falar homem, e aí homem cisgênero, no caso dele, e ele não sabe essa nomenclatura, acabou falando masculino. E, cara, isso é uma confusão muito interessante, sabe? Em muitos formulários e tudo mais, quando você pede essa identidade de gênero, as pessoas acabam falando do seu sexo. Você ficaria com alguém de sexo oposto? Não ficaria. O porquê? Porque eu não sinto atração, só por isso mesmo. Qual que é teu gênero? Hétero. O carinha não sabe o que é sexo oposto. E o pior ainda, confundiu sexo com sexualidade, fez uma confusão. Inclusive, cara, você pode ser LGBT, trans e ser hétero. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Porque dentro da nossa comunidade a gente tem sim pessoas héteros. Porque a identidade de gênero é uma coisa, com quem eu me relaciono é outra. Então, por exemplo, uma mulher trans, ela pode fazer todo o processo ali, né, de se entender com uma mulher trans e ela se relacionar com homens. E aí, seja homens trans ou não homens cis. Isso é só um exemplo, né? Tem várias outras configurações na nossa comunidade. E isso que é legal, gente, a pluralidade das pessoas, sabe? Você ficaria com alguém do sexo oposto? Sim. Sem problema nenhum? Sim. Qual que é teu gênero? É masculino. Queria saber só se esse carinha é bi ou pan. Porque ele falou que ele ficaria com uma pessoa do sexo oposto ao dele. Então, além das mulheres cis, ele também tá considerando pessoas trans, homens trans e não binárias, né? Fala mais, se a gente tá considerando pessoas do sexo oposto ao nosso, então a gente também pode falar de pessoas intersexo, que são pessoas que não têm o corpo feminino e nem têm o corpo masculino. Elas nasceram com o corpo intersexo. Você ficaria com uma pessoa de sexo oposto? Não. Por que não? Não gosto, só não sinto atração. Qual que é teu gênero? Hétero. Você ficaria com alguém de sexo oposto? Sim, Sem problema nenhum? nenhum problema. Qual que é teu gênero? Sou gay. Mas um carinha confundiu sexo, gênero e sexualidade numa pergunta só. Bom, se ele é gay, então ele fica com homens. Aí, se ele tá considerando ficar com homens trans, realmente ele fica pessoas do sexo oposto ao dele, né? Que são corpos femininos. Agora, se ele fica só com gays, com homens cis,
aí ele tinha que ficar com pessoas do mesmo sexo que ele, com o mesmo corpo, que é o corpo masculino. Lembrando, se ele estava considerando também ficar pessoas com sexo oposto ao dele, então ele está considerando mulheres, né, com corpos femininos, que muitas vezes pode ser corpos cis, são pessoas cis. Está considerando também pessoas não binárias com corpo feminino e pessoas intersexo. Você ficaria com uma pessoa de sexo oposto? Sim, Sem problema nenhum. sem problema nenhum. Qual que é teu gênero? Eu sou mulher. Se E se essa menina está considerando ficar com pessoas do sexo oposto ao dela, então o que ela está considerando? Ela ficar com homens de corpos masculinos, então no caso seriam homens cisgêneros, mulheres trans que têm os corpos masculinos, pessoas não binárias com corpos masculinos, pessoas intersexo. Eu sei que parece muito difícil, gente, mas se a gente pensar muitas vezes no corpo separado da sexualidade, separado do gênero, a gente consegue entender melhor. E, ai, mas é muita classificação, gente. Isso tá falando nem que é da comunidade LGBTQIA+, tá falando de pessoas no geral. Independente se você é da comunidade ou não, você vai encaixar nessas 3 categorias.